8. Zumbi. Faço um sinal para Dumbo me seguir. Deixo Sullivan dizer o que quer. Ele sempre vai ser Nugget para mim. O menino começa a nos seguir para o corredor e lhe ordeno para que fique para trás. Fecho a porta e me viro para Dumbo. Pegue suas armas, estamos saindo. Dumbo arregala os olhos. Quando? Agora mesmo. Ele engole em seco e olha pelo corredor em direção à saleta. Só eu e você, Sarge? Eis o que preocupa. Estou bem, Bo. Tocando o ponto em que especialista tinha acertado a bala. Não 100%, mas tipo 86,5%, mas bem o suficiente. Sinto uma pontada de dor ao lado do corpo quando estendo o braço para tirar a mochila da prateleira do armário. Ok, tire 1,5 ponto. Imagine que seja 85%, ainda mais próximo do que 100 do que do zero. Seja como for, quem está 100% nessa altura do campeonato? Até mesmo um malvado bom alienígena quebrou o tornozelo. Remexo no interior da mochila, embora não haja muita coisa em que remexer. Vou precisar pegar um pouco de água e rações na cozinha. E uma faca poderá ser útil. Procuro no bolso externo. Vazio. Que diabos? Eu sei o que pus ali. O que aconteceu com ele? Estou ajoelhado no chão do quarto, revirando meus pertences pela terceira vez quando o Dumbo entra. Sarge? Eu estava bem aqui. Olho para ele e algo na minha expressão o faz se encolher. Alguém deve ter pegado. Jesus, quem diabos teria pegado, Dumbo? Pegado o quê? Balanço o corpo, me apoio nos calcanhares e apalpo os meus bolsos. Droga. Está ali, exatamente onde eu o coloquei. O colar de minha irmã. O que quebrou na minha mão na noite em que eu a deixei para morrer. Ok, tudo certo. Eu me levanto com impulso. Pego a mochila no chão e o rifle na cama. Dumbo está me observando com atenção, mas eu mal noto. Já faz meses que ele está em cima de mim como se fosse minha mãe. Pensei que íamos embora amanhã, ele diz. Se elas não estivessem entre aqui e o hotel, ou onde o hotel costumava estar, vamos ter que cortar por Urbana 2 vezes, digo a ele. E não quero estar perto de Urbana quando os canalhas fizerem tudo ir para Duboc. Duboc? A cor desaparece do rosto dele. Ah, Deus. Duboc de novo. Pendura a mochila em um ombro e o rifle no outro. Buzz Lightyear acaba de contar que vão explodir as cidades. Isso leva um segundo para ser compreendido. Que cidades? Todas. Ele fica boquiaberto e me segue até o corredor, depois em volta do canto e para dentro da cozinha. Garrafas de água, alguns pacotes fechados de carne seca, biscoitos, um punhado de barras de proteína. Divido os suprimentos entre nós. Tem que ser rápido antes que o radar de Nugget ligue e ele dispare para fora do quarto para se colar na minha perna como um velcro. Todas elas? Dumbo pergunta. Ele franze o senho. Mas o especialista disse que não iam explodir as cidades. Bom, ela se enganou. Ou o Walker está mentindo. Alguma bobagem sobre ter que esperar os silenciadores serem extraídos. Sabe o que decidi, soldado? Não vou perder mais tempo me preocupando com todas as cidades, com todas as coisas que não sei. Ele sacode a cabeça. Ele ainda não consegue aceitar a notícia. Todas as cidades da Terra? Até a última porcaria de vila com um único semáforo. Mas como? A nave-mãe. Em 4 dias, uma grande volta pela Terra. Largarão as bombas enquanto passa. A menos que o Walker possa explodir a nave antes que isso aconteça. E não ponho muita fé nisso. Ué, por quê? Porque não ponho muita fé em Walker. Ainda não entendo o zumbi. Por que eles iriam esperar até agora para começar a jogar bombas? Ele está tremendo inteiro, até sua voz. Ele está perdendo o controle. Coloco minhas mãos em seus ombros e o obrigo a olhar para mim. O que eu lhe disse? Eles estão apanhando os silenciadores, mandando os casulos para todos os infestados, até o último, menos para cuidadores como o Vosh. Quando forem evacuados e as cidades desaparecerem, não vai haver lugar para os sobreviventes se esconderem, transformando-os em um alvo fácil para os pobres coitados que foram submetidos a uma lavagem cerebral para terminar o serviço. A quinta onda, entendeu? Ele balança a cabeça de um lado para o outro. Não importa, eu vou para onde você for, Sarge. Uma sombra se move atrás dele.
Uma maldita sombra com o formato de nugget. Droga, demorei demais. Zumbi? Certo, suspiro. Dumbo, dê um segundo para a gente. Ele sai para a cozinha murmurando uma única palavra. Duboc. Ficamos apenas eu e Nugget. Não queria isso, mas não se pode fugir de nada. Não mesmo. É como um círculo. Especialista tentou me dizer isso. Não importa a distância ou a rapidez com que se foge. Cedo ou tarde, você volta ao ponto de partida. Fiquei zangado quando Sullivan jogou a minha irmã... Fiquei jogado quando Sullivan jogou a minha irmã na cara. Mas ambos sabíamos que ela estava certa. Circe estava morta. Circe nunca iria morrer. Vou sempre tentar alcançá-la. Ela está sempre se afastando, a corrente de prata arrebentando na minha mão. Onde estão os soldados? Teacup e especialista? Pergunto a ele. Seu rosto recém-esfregado está erguido para o meu. Ele estica o lábio inferior. Eu não sei. Pois eu também não sei. Então Dumbo e eu vamos descobrir. Eu vou com você. Negativo, soldado. Preciso que você vigie a sua irmã. Ela não precisa de mim. Ela tem ele. Não tento argumentar contra isso. Ele é mais esperto demais do que eu para vencer. Bem, estou colocando você para tomar conta de Megan. Você disse que a gente não ia se separar. Você disse que não importava o que acontecesse. Abaixo-me e me apoio de joelhos diante dele. As lágrimas fazem seus olhos brilharem, mas ele não está chorando. Ele é um pequeno safado muito forte, muito mais velho do que a sua idade diz. Eu só vou ficar fora alguns dias. Déjà vu. Praticamente a mesma coisa que o especialista disse antes de partir. Promete? Isso foi praticamente o que eu disse para ela. O especialista não prometeu. Ela era sensata. Eu não sou tão esperto. Já quebrei alguma vez? Segura a mão dele, empurra os dedos para trás e aperta o medalhão de Circe na palma da sua mão. Guarde isso, ordeno. O que é isso? Ele olha fixamente para o metal cintilando em sua mão. Parte da corrente. Que corrente? A corrente em que fica preso. Ele sacode a cabeça aturdido. Ele não é o único. Não tenho ideia do que acabou de sair da minha boca. O que significa e por que eu o disse. Aquela bijuteria barata. Achei que a guardava por culpa e vergonha. Como lembrete da minha falha. Ou de todas as coisas nos quais foram arrancadas. Mas talvez haja outra razão. Uma razão que eu não posso traduzir em palavras porque não tenho as palavras para ela. Talvez não haja nenhuma. 9. Ele me segue até a saleta. Bem, você não pensou bem nisso, Walker disse. Ele está onde eu deixei, parado junto à porta da frente. Eu o ignoro. Ou elas estão na caverna ou não, digo a Sullivan, que está se abraçando diante da saleira. Se estiverem lá, vamos trazê-las de volta. Se não tiverem, nós não vamos trazê-las. Estamos escondidos aqui há 6 semanas, Walker lembra. Em quaisquer outras circunstâncias, estaríamos mortos. O único motivo que não estarmos mortos é porque neutralizamos o agente que patrulhava esse setor. Graça, Cassie traduz para ele. Para as cavernas, você vai ter que atravessar 3. 2, Walker corrige. Ela revira os olhos. Tanto faz. 2 territórios patrulhados por silenciadores igual a ele. Ela olha rapidamente para Walker. Ou não exatamente iguais a ele. Silenciadores não tão bons. Silenciadores realmente maus que são realmente bons em silenciar. Você pode ter sorte e escapar de um, Walker fala, mas não vai conseguir dos 2. Mas, se você esperar, não vai haver nenhum silenciador do que escapar. Cassie está ao meu lado agora, tocando meu braço, implorando. Todos vão estar de volta à nave-mãe. E então Evan põe o seu plano em prática. E então você pode... A voz dela começa a se extinguir aos poucos. Ela ficou sem fôlego necessário para dizer o que eu queria ouvir, mas não o que eu deveria ouvir. Não estou olhando para ela. Estou olhando para Walker. Sei o que ele vai dizer em seguida. Sei porque eu diria a mesma coisa. Se Dumbo e eu não vamos conseguir chegar às cavernas, especialista e Teacup também não conseguiram. Você não conhece especialista? Digo para ele. Se alguém pode ter conseguido, esse alguém é ela. Walker assente, mas ele está concordando com a primeira frase, não com a segunda. Depois do nosso despertar, fomos aperfeiçoados com a tecnologia que nos deixa quase indestrutíveis. Nós nos transformamos em máquinas de matar bem.
E então ele respira fundo e finalmente despeja tudo, o infeliz obtuso. Não há como elas terem sobrevivido todo esse tempo. Não contra nós. As suas amigas já estão mortas. Mesmo assim, parti. Que se dane. Dane-se ele. Dane-se tudo. Que ele se dane. Que tudo se dane. Fiquei parado muito tempo esperando o mundo acabar. O especialista não cumpriu sua promessa, então eu vou cumpri-la por ela. Capítulo 10. Especialista. Sentinelas esperam por mim nos portões. Sou levado imediatamente para a torre de vigia que domina o campo de aterrissagem. Outro ciclo completando, onde Vosch espera por mim, como se não tivesse se movido o local nos 40 dias. Zumbi está vivo, eu disse. Olhei para baixo e vi que estava pisando numa mancha de sangue que marcava o lugar em que Navalha tinha caído. A alguns metros de distância, ao lado do console, o lugar em que a bala de Navalha derrubou Teacup. Vosch deu de ombros. Não conheço. Ok, talvez não zumbi, mas alguém que me conhece ainda está vivo. Ele não respondeu. Provavelmente é Sullivan, pensei, conhecendo a minha sorte. Você sabe que não posso chegar perto de Walker sem que alguém em que ele não confie e me apoie. Ele cruzou os braços, forte sobre o peito, e espiou para mim ao longo do seu nariz, os olhos brilhantes de pássaro cintilando. Você nunca respondeu à minha pergunta? Ele falou. Eu sou humano? Sim, respondi sem hesitar. Ele sorriu. E você ainda acredita que isso significa que não há esperanças? Ele não esperou a resposta. Eu sou a esperança do mundo. O destino da humanidade está em minhas mãos. Isso deve ser uma carga terrível, falei. Você está caçoando. Eles precisam de pessoas como você, organizadores e gerentes que soubessem por que viriam e o que queriam. Ele está assentindo. Seu rosto resplandecia. Ele estava satisfeito comigo e satisfeito consigo mesmo por me escolher. Eles não tinham uma escolha, Marika. Eles não tinham escolha, Marika. O que significa, é claro, que nós não tínhamos nenhuma escolha. Em qualquer cenário semelhante, estávamos condenados a destruir nós e nossos lares. A única solução era a intervenção radical, destruir as comunidades humanas a fim de salvá-las. E não foi suficiente matar 7 bilhões de pessoas, retruquei. Claro que não. Caso contrário, eles teriam atirado a grande rocha. Não, a melhor solução é a criança no trigo. Meu estômago revira como uma lembrança. A criança correndo no meio dos grãos secos. O pequeno grupo de sobreviventes levando-a para dentro. Os últimos resquícios de confiança destroçados em uma luz verde e infernal. No dia em que conheci Vosch, ouvi o sermão. Todos os recrutos ouviam. A última batalha da Terra não vai acontecer em nenhuma planície ou deserto ou pico de montanha. Toquei o meu peito. Esse é o campo de batalha. Sim, do contrário, o ciclo meramente se repetiria. E é por isso que o Walker é importante. O programa implementado nele basicamente falhou. Nós precisamos entender o porquê. Por motivos que devem ser óbvios para você. E há somente uma maneira de conseguir isso. Ele apertou um botão no console ao seu lado. Atrás de mim, uma porta se abriu e uma mulher de meia-idade, usando insígnias de tenente no colarinho, entrou no aposento. Ela estava sorrindo. Seus dentes eram perfeitos e muito grandes. Seus olhos eram cinzentos. Seus cabelos tinham cor de areia e eram puxados para trás com um coque apertado. Antipatizei com ela no mesmo instante. Foi uma reação visceral. Tenente, acompanhe a soldada especialista até a enfermaria para seu check-up pós-colocação. Vou vê-los na sala de reunião. Bravos às 400. Ele se vira. Tinha terminado comigo, por enquanto. No elevador, a mulher com cabelos de areia perguntou. Como você está se sentindo? Vá se danar. Seu sorriso persistiu como se eu tivesse respondido. Estou ótima. E você? Meu nome é Tenente Peace. Você pode me chamar de Constance. A campainha tocou. As portas se abriram. Ela bateu na minha nuca com o punho. Minha visão escurece e meus joelhos enfraqueceram. Isso é por Claire, ela disse. Você se lembra dela. Eu me levantei e desferi um golpe em seu queixo com a curva da mão. A parte posterior da sua cabeça bateu de encontro à parede com um craque agradável. Em seguida, dei-lhe um soco no estômago com tanta força que meus músculos aperfeiçoados puderam reunir. Ela desabou aos meus pés. E isso é pelos 7 bilhões. Você se lembra deles. 11. Na enfermaria, fui subentendida? Não caiu na minha cabeça, não.
Nada não, pedaço de pau. 11. Na enfermaria fui subentendida a um exercício físico completo. Verificações do 12º sistema foram realizadas para garantir que estivessem funcionando bem. Depois, um enfermeiro trouxe uma bandeja carregada de comida. Ataquei com vontade. Eu não tinha uma refeição decente há mais de um mês. Quando o prato ficou vazio, o enfermeiro voltou trazendo outro. Eu limpei também. Ele me trouxe meu velho uniforme. Eu me despi e lavei da melhor forma possível na pia. Pude sentir o fedor de 40 dias sem banho pairando sobre mim. E por algum motivo fiquei constrangida. Não havia escova de dentes, de modo que esfreguei os dentes com o dedo. Perguntei-me se o 12º sistema protegia o esmalte. Vesti as roupas, amarrei as botas com força. Eu me sentia melhor, mas como a velha especialista. A especialista abençoada e ignorante, ingênua e não aperfeiçoada que deixou o zumbi naquela noite com a promessa muda. Vou voltar. Se puder, vou voltar. A porta abriu-se de repente. Constance. Ela tinha tirado o uniforme do tenente e vestido um par de jeans de cor reto e moletom com o capuz esfarrapado. Acho que começamos com o pé esquerdo, ela disse. Vá se danar, eu falei. Agora somos parceiras. Ela continuou com doçura. Companheiras. Deveríamos nos dar bem. Eu a acompanhei por 3 lances de escadas até o bunker no subsolo sobre luzes fluorescentes que derramam um brilho constante e estéril, lembrando-me das horas com navalha enquanto meu corpo lutava a batalha perdida contra o 12º sistema. Jogando xadrebol e criando códigos secretos e tramando a fuga falsa que nos levaria de volta sobre essa luz medonha. Outro ciclo cercado por incerteza e medo. Constância estava meio passo à minha frente. Nossos passos ecoavam no espaço vazio. Eu a ouvia respirar. Seria tão fácil matá-la agora mesmo. Pensei com indiferença e então afastei o pensamento. Esse momento chegaria. Desejei, mas agora não. Com um empurrão, ela abriu uma porta idêntica às 50 e tantas outras sem identificação pelas quais passávamos, e eu a segui até uma sala de conferências, uma tela de projeção em uma das paredes, uma longa mesa na frente da tela, uma caixa de metal no centro da mesa. Bosch estava sentado atrás da mesa. Ele se levantou quando entramos. As luzes enfraqueceram e a tela se acendeu com uma tomada aérea que mostrava uma estrada de 2 faixas que cortavam campos vazios e ondulantes. No centro da imagem, o topo de um telhado retangular de uma casa. Um ponto solitário e tremulizente na extremidade esquerda do retângulo. O calor que é a assinatura de alguém de guarda. Um amontoado de manchas brilhantes dentro da casa. Primeiro eu as contei. Depois lhe dei nomes. Dumbo, Pão de Ló, Sullivan, Nugget, Walker e mais um, que é Zumbi. Olá, Zumbi. De um voo de reconhecimento há 6 semanas, Vosch diz, a aproximadamente 18 quilômetros a sudoeste de Urbana. O vídeo recuou um pouco, depois prosseguiu. A mesma fita representava a estrada, o mesmo retângulo escuro da casa, mas menos manchas cintilantes ao seu interior. Faltavam 2. E essa é de ontem à noite. Beleza. A câmera se afastou. Florestas, campos e mais amontoadas de retângulos negros. Manchas escuras de encontro à paisagem cinza. Um mundo esvaziado, abandonado e sem vida. A fita negra e fina da estrada saiu da tela. Então eu os vi. 2 pontos cintilantes bem a noroeste. Alguém estava em movimento. Para onde estão indo? Perguntei, mas tive certeza de que já sabia a resposta. Vosch deu de ombros. Impossível saber com certeza, mas o destino mais provável é este. A imagem congelou. Ele apontou para um local no alto da tela e deu um olhar inteligente. Olhei nos olhos. Vi Zumbi usando o horrível moletom com capuz amarelo, encostando ao balcão no saguão do velho hotel, segurando aquele folheto idiota nas mãos e dizendo, vou investigar e volto em 2 dias. Eles estão indo para as cavernas, eu disse. Para me procurar. Acho que sim, Vosch concordou. E você é exatamente o que eles vão encontrar. As luzes se acenderam. Você vai ser levada hoje à noite, bem antes da sua chegada. A Tenente Peace tem a tarefa de pegar o alvo. A sua única responsabilidade é levá-la a uma distância de ataque. Ao completar a missão, a Tenente Peace e Walker vão ser extraídos e retirados e retornados à base. E depois? Perguntei. Ele piscou devagar. Ele imaginava que eu soubesse. Depois você e seus companheiros estarão livres para sair. Ir para onde? Um pequeno sorriso. Para onde quer que o vento os leve. Mas sugiro que fiquem em campo aberto. As áreas urbanas não vão estar seguras. Ele balança a cabeça para Constance, que passou por mim a caminho da porta.
Aceite, docinho de coco. Você vai querer. Observei-a sair. Aceite. Aceitar o quê? Marica, Vosh me chamou com o dedo. Vem aqui. Não me movi. Por quê? Por que a está mandando comigo? Então eu respondi à minha pergunta. Você não vai nos deixar ir embora. Quando tiver Walker, você vai nos matar. Sua sobrancelha se ergueu em direção ao corte de cabelo militar. Ora, por que eu iria matar vocês? O mundo seria um lugar menos interessante sem vocês. Ele desviou o olhar rapidamente, mordendo o lábio, como se tivesse falado demais. Ele faz um gesto em direção à caixa sobre a mesa. Nós não vamos nos ver de novo, ele disse asperamente. Achei que seria apropriado. O quê? Um presente de despedida. Eu não quero nada de você. Não foi o meu primeiro pensamento. Meu primeiro pensamento foi: enfio goela abaixo. Ele empurrou a caixa em minha direção. Ele está sorrindo. Ergui a tampa e não sabia o que esperar. Talvez um jogo de xadrez para a viagem, um lembrete de todos os bons momentos que tivemos juntos. Dentro da caixa, envolta em uma almofada de espuma, estava uma cápsula verde incrustada em plástico transparente. O mundo é o relógio, ele disse com suavidade. E está chegando o tempo em que a sua escolha entre a vida e a morte não vai ser difícil, Marica. O que é isso? A criança do trigal carregava uma versão modificada disto em sua garganta. Só que esse modelo é 6 vezes mais potente. Tudo que em um raio de 8 quilômetros será instantaneamente desintegrado. Coloque a cápsula na boca, morda-o para quebrar o lacre e então você vai só precisar respirar. Sacudi a cabeça. Eu não quero isso. Ele balança a cabeça. Seus olhos cintilam. Ele tinha imaginado que eu recusaria. Em 4 dias, nossos benfeitores vão soltar essas bombas da nave-mãe que irão destruir todas as cidades remanescentes da Terra. Você entende, Marica? O resto dos seres humanos estão prestes a ser completamente apagados. O que construímos ao longo de 10 milênios? O que construímos ao longo de 10 milênios irá desaparecer em um dia. Então os soldados da quinta onda serão soltos sobre os sobreviventes e a guerra irá começar. A última guerra, Marica. A guerra interminável. A guerra que irá continuar e continuar até a última bala ser disparada e depois ser travada com varas e pedras. Minha expressão perplexa deve ter testado sua paciência. A voz dele ficou dura. Qual é a lição aprendida com a criança no trigal? Você não pode confiar em nenhum desconhecido, eu respondi, olhando fixamente para a cápsula verde em seu leito de espuma. Nem mesmo em uma criança. E o que acontece quando não se pode confiar em ninguém? O que acontece conosco quando qualquer estranho pode ser um outro? Sem confiança não há cooperação, e sem cooperação não há progresso. A história para. Sim, o rosto dele se iluminou de orgulho. Eu sabia que você iria entender. A resposta ao problema humano é a morte do que nos faz humanos. Ele ergueu o braço, a mão em minha direção, como se fosse me tocar, e então parou. Pela primeira vez desde que eu conheci, ele pareceu perturbado com alguma coisa. Se eu não fosse esperta, teria imaginado que ele estava com medo. Mas se isso seria ridículo. Ele abaixou a mão ao meu lado do meu corpo e se virou. 12. A camada externa do C-160 cintilou na luz do sol poente. Eu estava congelando na pista de pouso, mas a luz do sol refletava com minhas faces. 4 dias até o equinócio da primavera. 4 dias até a neve soltar sua carga. 4 dias até o fim. Ao meu lado, Constância estava realizando uma última verificação em suas armas, enquanto a tripulação da Terra realizava a última verificação no avião. Eu estava com a minha pistola, meu rifle e minha faca, as roupas no corpo e a pequena pílula verde no meu bolso. Eu aceitei seu último presente, e entendi por que ele queria me dar esse presente. E eu sabia o que a oferta significava. Ele ia manter sua promessa. Quando Constância apanhar Walker, estaremos livres. Que risco nós representávamos, afinal? Não há onde se esconder. Meses podem se passar até nos depararmos com a escolha definitiva da morte em seus termos ou nos nossos. E quando formos encurralados ou capturados, nenhuma opção exceto essas duas, eu vou estar com este presente. Eu vou ter essa escolha. Olhei para Constância remexendo na mochila. Sua nuca exposta tinha um brilho dourado na luz que diminuía. Eu imaginei pegar minha faca e enterrá-la até o cabo na pele macia dela. Quem não queria? Eu sabia que o ódio não era a resposta. Ela era vítima como eu. Como foram os 7 bilhões dos mortos. Como uma criança correndo no mar de trigo. Na verdade, ela e o Walker e os milhares de infectados com o programa silenciador
eram as vítimas mais tristes e deploráveis de todas. Pelo menos quando eu morrer, eu vou estar com os meus olhos bem abertos. Vou morrer sabendo a verdade. Ela me olhou. Não tinha certeza, mas acho que ela estava esperando que eu a mandasse se danar de novo. Não mandei. Você o conhece? Perguntei. Evan Walker. Todos vocês devem se conhecer, certo? Vocês passaram 10 milênios juntos lá em cima, com a cabeça inclinada na direção da mancha verde no céu. Você tinha ideia de que ele tinha escapado? Constance mostrou os dentes e não respondeu. Ok, isso é bobagem, eu disse. Tudo o que você precisa pensar é Tudo o que você pensa ser verdade é uma bobagem. Quem você pensa que é? Suas lembranças, tudo. Antes de você nascer, eles instalaram um programa em seu cérebro que entrou em operação quando chegou à puberdade. Provavelmente uma reação química disparada pelos hormônios. Ela concordou, ainda toda dentes. Tenho certeza de que é um pensamento reconfortante, disse. Você foi uma infectada por um programa viral que literalmente reajustou seu cérebro para lembrar coisas que não aconteceram. Você não é uma consciência alienígena que está aqui para apagar nossa humanidade e colonizar a Terra. Você é humana, como eu, como Vosh, como todo mundo. Eu não sou nem um pouco como você, ela disse. Você provavelmente acredita que vai voltar à nave-mãe em algum momento e deixar a quinta onda terminar o genocídio. Mas você não vai, porque eles não vão fazer isso. Você vai acabar lutando com o mesmo exército que a criou até não haver mais balas e a história parar. A confissão leva à cooperação, que leva ao progresso, e não vai haver mais progresso. Não vai haver uma nova idade da pedra, e sim uma idade da pedra perpétua. Pendurado a mochila no ombro, Constance se levantou do asfalto. Isso é uma teoria fascinante. Eu gosto dela. Eu sussurrei. Não havia como fazer ela compreender. Mas eu não a censurei. Se ela me dissesse, o seu pai não era um artista bêbado e ele era um pastor batista sombrio, eu não iria acreditar nela. Cogito ergo sum. Mais do que uma soma de nossas experiências, nossas lembranças não são a prova definitiva da realidade. Os motores do avião rugiram. Eu me encolhi diante do som. Passei 40 dias na floresta sem lembrança do mundo mecanizado. O cheiro do escapamento me movendo e o ar vibrando de encontro à minha pele trouxe uma dor de nostalgia ao meu coração, porque isso também vai acabar. A batalha final não tinha começado, mas a guerra já tinha terminado. Como que um suspiro cansado, o sol mergulhou no horizonte. O olho verde iluminado de encontro ao céu que escurecia. Constance e eu corremos pela plataforma e entramos no avião, prendemos os cintos lado a lado. A porta se encaixou no espaço aberto e fui trancado com um forte sibilar. Um segundo depois, estávamos taxando em direção à pista. Olhei para Constance, o sorriso congelado no rosto e os olhos escuros e inexpressíveis como os de um tubarão. Estiquei a mão com um movimento repentino e agarrei seu braço e senti o ódio fervilhando através do tecido de parca passada. O ódio e a ira e a repulsa jorraram dela para mim. E eu soube, independente de suas ordens e de todas as promessas de Vosh, assim que ela atingisse o alvo e nossa utilidade tivesse terminado, ela mataria a mim, a Zumbi e a todos os outros. Havia muito risco em nos deixar viver, o que significava que eu tinha que matá-la. O avião avançou para frente. Meu estômago protestou. Uma onda de náusea me dominou. Esquisito. Nunca tinha ficado nauseada. Recostei-me no anteparo e olhei e fechei os olhos. O hub, respondendo ao meu desejo, fechou meus ouvidos e sentidos táteis. No presente do silêncio entorpecido que me envolveu, analisei minhas opções. Constance tinha que morrer, mas matar Constance incluía o problema de Evan. Vosh poderia despachar um segundo grupo de operações, mas ele teria perdido toda a vantagem tática. Se eu matasse Constance, ele poderia resolver destruir a todos nós com o míssil Hellfire. A menos que ele não precisasse matar Walker. A menos que Walker já estivesse morto. Senti o gosto azedo na boca. Engoli, lutando contra a vontade de vomitar. Vosh teria que passar Walker pelo País das Maravilhas. Era o único meio de saber por que Evan tinha rebelado contra o seu programa. Se a falha estava em Walker ou no programa, ou em alguma combinação tóxica dos dois. Uma falha fundamental no programa iria criar um paradigma insustentável. Mas se Walker estivesse morto,
Vosch não poderia identificar a falha no sistema e toda a operação poderia entrar em colapso. Não se pode travar uma guerra, especialmente o tipo interminável, se todos estivessem no mesmo lado. O que quer que tivesse dado errado em Walker poderia dar errado em outros silenciadores. Ele tinha que saber o porquê o programa de Evan tinha falhado. Não posso deixar isso acontecer. Não posso me arriscar a dar o que o Vosch quer. Negar-lhe o que ele quer pode ser a única esperança que nos resta. E havia somente uma maneira de conseguir isso. Evan Walker tinha que morrer. 13. Sam. Zumbi está na estrada, encolhendo. Zumbi Dumbo caminhando na estrada vazia, coberto pela luz das estrelas que se apagavam devagar. Sam tira a corrente de prata do bolso e aperta na mão. Promete? Eu já quebrei alguma? E a escuridão envolvendo o zumbi como uma boca de um monstro, até não há mais zumbi, somente o monstro e apenas a escuridão. Ele aperta a outra mão de encontro ao vidro frio. No dia em que o ônibus o levou ao campo-abrigo, ele viu Cassie na estrada marrom, segurando o urso, diminuindo até desaparecer por completa, engolida pela poeira como o zumbi estava sendo engolido pela escuridão. Atrás dele, Cassie disse a Evan Walker em tom zangado. Por que você não o impediu? Eu tentei, Evan Walker responde. Sem muito empenho. Além de quebrar as pernas dele, não sei o que eu poderia ter feito. Quando Sam tira a mão da janela, o vidro guarda a lembrança dela como a janela do ônibus tinha feito, uma impressão enevoada de onde sua mão tinha estado. Depois que perdeu Sam, alguém poderia ter impedido você de encontrá-lo. Evan Walker pergunta e sai. Sam pode ver o rosto da irmã refletido no vidro. Como tudo o mais desde que viera, Cassie mudou. Ela não é a mesma Cassie que diminuía na estrada poeirenta. O nariz dela estava meio torto, como o nariz de alguém pressionando o rosto de encontro com a vidraça. Sam, ela chama. Está tarde. O que você acha? Quer dormir no meu quarto hoje à noite? Ele sacode a cabeça. Tenho que tomar conta de Megan. Ordem de zumbi. Ela começa a dizer algo, mas para. Então ela diz, ok, vou para lá em 1 minuto fazer orações com você. Eu não vou rezar. Sam, você tem que rezar. Eu rezei pela minha mamãe e ela morreu. Eu rezei pelo papai e ele também morreu. Quando você reza pelas pessoas, elas morrem. Não é por isso que elas morreram, Sam. Ela estende a mão para ele e ele se afasta. Não vou rezar mais com ninguém, ele diz a ela. No quarto, Megan está sentado na cama segurando o urso. Zumbi foi embora. Sam conta a ela. Para onde ele foi? Ela pergunta em um sussurro. O sussurro é tudo que a voz dela consegue emitir. Cassie e Evan Walker machucaram algo em sua garganta quando tomaram a pílula bomba. Tiraram a pílula bomba. Ele vai fazer uma viagem de reconhecimento para encontrar a especialista e ter a Cup. Megan sacode a cabeça. Ela não sabe quem são especialistas em ter a Cup. Ela aperta a cabeça do urso com as mãos e a boca dele forma um bico como se ele quisesse um beijo. Tenha cuidado, Sam repreende. Não machuque a cabeça dele. A janela do seu quarto está fechada com tábuas. Não dá para ver o outro lado de fora. Vai começar os galos cantando. Filho da mãe. Pronto, o galo parou de cantar. Vamos continuar aqui. À noite, depois que se apaga a luz, a escuridão é tão profunda que posso senti-la apertar toda a nossa pele. Pendurados no teto, há fios soltos e algumas bolas que Zumbi disse que representam Júpiter e Netuno. Esse é o quarto em que Evan Walker tentou matar a malvada Graça com um fio de mobile. Algumas manchas de sangue no carpete e pingos de sangue nas paredes. É como o quarto da minha mãe depois que ela teve a morte vermelha e o nariz dela não parasse de sangrar. Ela sangrou pelo nariz e pela boca e, por fim, sangue saía de seus olhos e até dos seus ouvidos. Sam se lembrava do sangue. Ele não consegue se lembrar do rosto. Pensei que todos iam ficar até Evan explodir na nave. Megan sussurra, apertando o urso. Sam abre a porta do armário. Além de roupas e sapatos que têm um cheiro leve de praga, havia jogos de tabuleiro, figuras de ação e uma grande coleção de Hot Wheels. Um dia, Cassie entrou no quarto e viu o chão brincando. E o viu no chão brincando com as coisas da criança morta. Ela observou sentado na grande
mancha de sangue no meio do chão. Ele tinha montado um acampamento e lá estava o seu velho esquadrão, o Esquadrão 53, e ele tinha um jipe e um avião e estava em uma missão para se infiltrar na fortaleza infestada. Só que os infestados os viram chegando e os drones jogaram bombas e todos se feriram. Menos Sam e Zumbi lhe disse: "Agora depende de você, cabo. Você é o único que pode nos salvar." Sua irmã assistiu à brincadeira por alguns minutos e então começou a chorar sem motivo. Isso o deixou zangado. Ele não sabia que ela o estava observando. Ele não entendia por que ela estava chorando. Ele ficou constrangido. Ele agora era um soldado e não um bebê que brincava com brinquedos. Olha a língua. E não um bebê que brincava com brinquedos. Ele parou de brincar depois disso. Ele hesita antes de entrar no armário. Megan observa da cama. Ela não conhece o seu segredo. Ninguém sabe. Mas Zumbi lhe deu uma ordem e ele precisava cumpri-la. Zumbi é o oficial comandante. Se ele explodir a nave, como vai conseguir não explodir também? Ela pergunta. Sam olha para ela por cima do ombro antes de entrar no armário. Espero que ele exploda. Zumbi disse que não confiava em Evan Walker. Ele era um infestado e não importava que os tinha ajudado. O inimigo era o inimigo e Zumbi disse que não pôde confiar em traidores. Cass disse que Evan Walker não era seu namorado, mas Sam viu como ela olhava para ele e escutou o jeito como falava com ele. E ele não acreditou quando sua irmã disse que podia confiar nele ou que ele faria de tudo para ficar bem. Ele também tinha confiado nos soldados do campo-abrigo e no final descobriu que eles eram o inimigo. Dentro do armário, ele se ajoelhava ao lado das roupas empilhadas contra a parede. Ninguém sabe que ele se escondia ali, nem mesmo o Zumbi. Quando chegava àquela casa, eles verificaram cada quarto até que sobrasse apenas um porão, e Zumbi não deixou que ele descesse até lá. Zumbi desceu com Dumbo e Evan Walker, e quando voltaram, carregavam armas, rifles, pistolas, explosivos e uma arma muito grande em forma de tubo com um apoio para o ombro, que Zumbi chamou de Fin Striker. Zumbi explicou que dava para explodir helicópteros e aviões com ela, derrubá-los do céu. Então ele disse a Sam que o porão estava proibido. Sam não tinha permissão para descer para lá, ou remexer em alguma coisa nas armas. Mesmo que ele fosse um soldado como o Dumbo e como o Zumbi, isso não era justo para ele. Sam procurava embaixo do monte das roupas e tinha uma arma, uma M9 Beretta. Tão legal. O que você está fazendo aí? Megan pergunta, puxando a orelha do urso. Ela não deveria fazer isso. Ele disse isso 1000 vezes. Dumbo teve que costurar a orelha do urso 2 vezes desde que chegara ali. Ele deixou que Megan ficasse com o urso, mesmo que o urso tivesse sido dele por todo o tempo que se lembrava. Mesmo que ela apertasse a cabeça e puxasse as orelhas e o chamasse por um nome diferente. Eles brigaram por causa disso. O nome dele é Urso, Sam disse para ela naquele dia. Isso não é um nome? Urso é o que ele é. Eu o chamei de capitão. Você não pode fazer isso. Eu fiz, ela replicou dando de ombros. Ele é meu. Então pegue de volta, ela respondeu. Eu não me importo. Ele sacudiu a cabeça. Ele não queria o urso de volta. Ele não queria ser mais um bebê. Ele era um soldado. Ele só queria que Megan o chamasse pelo seu verdadeiro nome. Você era Sam, e agora você tem um nome diferente, Megan falou. Não é a mesma coisa. Urso não faz parte do esquadrão. Ela não parou. Quando ela descobriu que ele detestava o nome, ela o chamava de Capitão Urso o tempo todo, isso só para provocá-lo. Sam, capitão quer saber o que você está fazendo aí. Naquela noite, ele perguntou a Zumbi se ele poderia ficar com uma das armas. Havia dúzias delas, um tremendo arsenal lá embaixo. Zumbi disse, mas ele também disse não. Cass estava parada ali. Então Sam esperou que ela saísse da sala e pediu a Zumbi mais uma vez se poderia ficar com uma arma. Não estava certo que todo mundo tivesse uma, exceto ele e Megan, mas ela não contava. Ela era uma civil. Ela não tinha sido treinada como ele. Eles a tinham tirado do ônibus e a esconderam até que fosse a hora de plantar uma pílula bomba em sua garganta. Ela não estava sozinha. Ela contou. Havia muitas outras crianças que eles tiraram dos ônibus. Centenas de crianças. E Evan Walker disse que cada uma delas foi usada para enganar sobreviventes.
As crianças eram levadas para o ar, por ar ou por terra, a lugares em que o inimigo sabia que haveria pessoas escondidas. As pessoas levavam as crianças para dentro para salvá-las, e então as pessoas morriam. E Cassie disse que eles tinham que confiar em Evan Walker. A arma debaixo de sua camiseta está fria contra a pele nua. É uma sensação agradável, melhor do que um abraço. Ele não tem medo da arma. Ele não tem medo de mais nada. Suas ordens são de vigiar Megan, mas Zumbi não deixou ninguém encarregado de vigiar Evan Walker. Então Sam vai fazer isso também. No campo-abrigo, os soldados encarregados diziam que iriam protegê-lo. Eles disseram que ele estava totalmente seguro. Eles disseram que tudo iria ficar bem. E eles mentiram. Eles mentiram sobre tudo. Todo mundo é mentiroso. Eles fizeram a promessa e não cumpriram. Até agora, até sua mãe e seu pai mentiram. Quando a nave-mãe chegou, eles disseram que nunca iriam deixá-lo. E eles deixaram. Eles prometeram que tudo ficaria bem, e não ficou. Ele rastejou até a cama do lado oposto de Megan. E olhou para os fios e as duas bolas de metal empoeiradas penduradas no teto. Megan o está observando e puxando o urso, apertando de encontro ao seu peito, e sua boca está um pouco aberta, como se o ar tivesse saído por ela. Ele vira a cabeça para a parede. Ele não quer que Megan o veja chorar. Ele não é um bebê, ele é um soldado. Não há mais como dizer que é humano. Evan Walker parecia humano, mas ele não era, não por dentro, não onde importa. Não se podia confiar até as pessoas como Megan, que são humanas. Talvez porque não se sabe que o inimigo faz com elas. Zumbi, Cassie, Dumbo, também não se podia confiar muito neles. Eles podem ser exatamente iguais a Evan Walker. Na escuridão intensa sobre o móvel quebrado, o coração de Sam acelera. Talvez todos os tivessem enganado. Até Zumbi, até Cassie. O ar fica preso em sua garganta. Está difícil de respirar. Você tem que rezar, Cassie disse. Ele costumava rezar todas as noites, o tempo todo, e a única coisa que Deus lhe deu foi um não. Deixe a mamãe viver, Deus. Não. Deixe o papai viver, Deus. Não. Também não dá para confiar em Deus. Até Deus é mentiroso. Ele põe um arco-íris no céu como promessa de que o mundo nunca mais irá matar ninguém de novo. E então ele deixou que os outros viessem e o matassem. Todas as pessoas que morreram também devem ter rezado. E Deus disse não, não, não. 7 bilhões de nãos. Deus disse não, 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 não. O metal está frio. O metal frio da arma de encontro à sua pele nua. Frio como a mão apertando a sua testa. Megan respirando pela boca, lembrando das bombas ativadas pela respiração humana. Eles não vão parar, ele pensa. Eles só vão parar até que todo mundo esteja morto. Deus deixa isso acontecer porque Ele quer que aconteça. E ninguém quer vencer Deus. Ele é Deus. O ruído da respiração de Megan diminui. As lágrimas de Sam secam. Ele flutua em um espaço amplo e vazio. Não há mais ninguém, não há nada. Somente um espaço vazio que continua indefinidamente. Talvez seja isso, ele pensa. Talvez não reste mais nenhum humano. Talvez estejam todos infestados. O que significa que ele é o último. Ele é o último humano na face da Terra. Sam aperta a pistola com as mãos. Toca a arma e a conforta. Megan tem o urso. Ele tem a arma. Se for um truque, se todos forem alienígenas disfarçados, ele não vai deixar que vençam. Se for preciso, ele vai matar todos. Então ele vai dirigir o casulo de resgate até a nave-mãe e vai explodi-la. Eles vão perder. O último ser humano vai morrer, mas pelo menos os outros não vão vencer. Deus disse não. Ele também pode.